Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Jeff e hoje eu tô gravando um vídeo aqui que eu tava planejando já faz uns dias. Eu postei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas para vocês mandarem algumas perguntas lá para eu responder aqui em vídeo e também mandei no grupo dos apoiadores, que tem um grupo no WhatsApp para quem é lá do Apoia-se, perguntando algumas coisas que eles queriam saber, tanto em relação ao Commander normal quanto ao Commander 500. E daí muita gente mandou pergunta, eu separei algumas e hoje eu vou responder para vocês, beleza? Eu vou estar lendo as perguntas aqui e a primeira é: você tem algumas dicas para montar um deck coeso? Então, eu tenho alguns artigos falando sobre isso, acho que tem 3 artigos sobre deck building, só que eles já estão um pouco antigos já. O conteúdo é o mesmo, dá para consultar lá tranquilamente, mas eles já são um pouco antigos, talvez eu faça um novo. Mas eu sempre que alguém me faz essa pergunta, eu vou recomendar muito uma leitura, que é um livro que, eu vou ser bem sincero, é um livro meio chato de ler, que é o Next Level Deck Building, do Patrick Chapin. E ele não é sobre Commander, ele é sobre um Magic competitivo, construído mesmo, só que dá pra você tirar muita coisa legal de lá na hora de construir o seu deck. Eu fiz 2 artigos onde eu falei mais sobre as dicas de deck building que ele dá nesse livro, um falando sobre um tipo de estratégia de construção de deck, o outro falando sobre outro tipo, mas basicamente existe 2 formas, né, que você pode montar o seu deck, que é escolhendo o comandante e montando em volta do comandante, que é o que a gente chama de top-down, e também escolhendo uma estratégia e depois ir colocando as peças nela e por último escolher um comandante que vai ser bom para a estratégia que você escolheu, que seria o bottom-up. Seguindo essas 2 formas de deck building, você consegue chegar em resultados bem coesos, assim, né? Igual foi a pergunta. Porque você vai focar na estratégia, vai construir em volta dela, então tudo que não for bom você consegue filtrar com mais facilidade, e construindo a partir do comandante também, você já tem uma ideia melhor, tipo, na sua cabeça do que você quer com aquele comandante, então você vai construindo a partir dele a sua estratégia. Hoje em dia, que a gente já tem muito conteúdo de Commander competitivo na internet, é muito mais fácil a gente ter acesso a, tipo, o melhor combo de cada cor, o melhor combo com tal comandante, o meu comandante ele participa ou não do combo, então fica mais fácil de consultar. Mas seguindo essa estratégia você consegue montar um deck do zero tranquilo e um deck bem consistente. É claro que vai demandar conhecimento de carta e etc, mas nada que um pouquinho, uma meia hora aí na frente da Liga Magic que você não consiga construir. Então vamos para a segunda pergunta. Como começar no Commander sendo iniciante em Magic? E essa pergunta é bem boa, porque por muitos e muitos anos sempre teve aquela coisa de, tipo, se você é iniciante, começa pelo Commander, porque o Commander é o formato for fun, casual. Só que eu não sei se o Commander é a melhor forma de começar no Magic, porque apesar dele ser bem amigável, a construção do deck de Commander é uma das mais complicadas, assim. Acredito que de todos os formatos, o Commander é o que exige você conhecer mais cartas, mais interações. Como o formato ele é singleton, você vai ter que procurar dentre muitas cartas para achar uma de cada para poder construir o seu deck. E é claro que se você estiver pensando no casual, você pode muito bem ir lá e colocar um amontoado de cartas e ele vai ser um deck. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um deck bom. Então pode ser que começando pelo Commander e montando do zero você acaba se frustrando e tal. Mas para um iniciante que quer começar no Commander, eu diria para comprar um Commander pré-construído. O Commander pré-construído, ele dá para o jogador um degrau a mais, assim, para você já começar. Você já vai ter um deck, como o nome já diz, pré-construído, com várias cartas que vão ter sinergia uma com a outra. Todos os Commanders vêm geralmente com 2 estratégias principais, então você consegue, tipo, pegar o subcomandante que veio no baralho e colocar ele como um comandante e testar uma estratégia secundária. Geralmente vai mais de uma lendária que você pode trocar também. Os decks pré-construídos antigamente já eram legaizinhos para quem quer jogar casual, mas os atuais são muito melhores. Apesar da quantidade exorbitante de land que vem nesses decks, eles estão melhorando bastante na hora de construir uma estratégia. Então, tipo assim, de olho fechado, se você quer começar no Commander e é iniciante em Magic, compra um pré-con, compra de preferência um pré-con atual. Você vai gastar aí em média de entre 200
os mais caros, assim, que são os de Universes Beyond. Estão na faixa de 500, 600 reais, mas você não precisa disso. Inclusive saiu agora em Wilds of Eldraine o Commander de Fadas, que eu gostei muito. Ele já vem com combo, ele tem Hullbreaker Horror, tem... Nossa, muita coisa legal, tem Albira, o próprio comandante dele lá, que é o Tagwheel, é muito bom. Então, tipo assim, se você quer começar no Commander e é iniciante, compra um pré-construído, você vai ter uma base muito boa. Depois de jogar um tempo com o deck, você vai se acostumar com como que, como que flui o formato, e a partir daí você consegue dar upgrade com muito mais facilidade. Terceira pergunta. O que você acha das wincons que não usam comandante? Assim, eu particularmente tendo a usar comandantes que, além de fazer parte da win condition, eles geram algum bônus assim na partida, mesmo quando você não está combando. Vou usar o exemplo dos 2 últimos decks que eu joguei. Atualmente eu tenho jogado bastante com o Vohar. E fora do combo, o Vohar ele faz um papel muito bom como looter. Ele descarta uma carta da mão para você comprar uma carta. E ele ainda tem um efeito que permite que você caste de novo uma carta do seu cemitério. Então ele tem uma recursão, ele tem um loot, esse loot gera card advantage. Então não é exatamente o card advantage, né? Porque você está descartando uma para comprar uma, mas você acelera o deck, você chega mais rápido no combo. E depois que você comba, ele serve como finisher, por exemplo, usando Setris Ocarina. Então assim, acredito que os comandantes que têm uma funcionalidade a mais fora do combo tendem a ser melhores. O comandante que eu estava usando antes, que era Malcolm e Tana, e eu gosto muito do Malcolm porque fora do combo ele comba com bucaneiro, mas fora do combo ele gera tesouro, você consegue castar mágicas muito antes dos seus oponentes se você conseguiu fazer um early game bem definidinho ali, baixou o terreno certinho, baixou pedra de mana, se a sua curva tá na linha, você vai conseguir fazer o Malcolm no turno 2, a partir do turno que o Malcolm entrou, você já vai começar a fazer mais tesouros. Então ele ajuda muito mesmo não combando na hora. E ele tem o fator que ele faz parte do combo, então você precisa de uma peça a menos, porque teoricamente ele sempre está disponível na zona de comando. Um terceiro exemplo é a Magda, por exemplo, que é um deck que ele é muito popular. Ele usa a comandante como parte do combo, mas ele por si só gera tesouros também que vão ajudar a acelerar o deck. Então assim, esses decks são muito legais. A gente vê bastante desses decks tipo, tendo um posicionamento bem bom nos torneios. Veio o Tivit, por exemplo. O Tivit é recém-chegado, né? Tipo, faz um ano aí que ele chegou mais ou menos. E ele fez um alvoroço justamente por ser um comandante que ele é muito independente. Você ter ele na mesa é vantagem mesmo se você não tá combando. E se vir um Time Sieve, ele comba junto. E se não vir um Time Sieve, tem outros combos no deck. Então... eu não tenho uma preferência, mas eu diria que se você quer mais consistência, usa os comandantes que tem interação com o combo, porque você vai ter mais consistência, você vai ter uma peça a menos para procurar, por exemplo, mas também dê prioridade para os comandantes que são úteis fora do combo, né? Porque tem alguns comandantes que não são tão úteis fora do combo. Então, eu acho que se você der prioridades para os comandantes que fazem parte do combo, mas que sem o combo eles são úteis, melhor ainda. Quarta pergunta, Breya consegue ser competitiva e como? Olha, consegue. Eu ia dizer que todo comandante consegue ser competitivo, mas eu ia estar mentindo. Tem muito comandante que é ruim mesmo. A Breya não é o caso, ela tem umas habilidades legais, ela faz bastante coisa, ela acaba sendo uma mini toolbox ali. E eu já vi decks de Breya darem muito certo, mas eu acredito que o Power Creep deixou a Breya para trás. As cartas que foram lançadas nos últimos tempos, elas são com poder, elas têm um power level muito alto. Tem comandantes que fazem o mesmo propósito da Breya, só que de forma melhor, mais otimizada. Talvez você perca uma cor ou outra trocando comandante, mas isso não vai ser um empecilho, porque atualmente você tem muito combo que não necessita de muitas cores. E eu acho que a Breya acabou sofrendo muito com o tempo, sabe? Tipo, ela não é um comandante ruim, mas ela também não é o melhor para ser escolhida. Eu não escolheria uma Breya se eu fosse jogar de artefatos, por exemplo. Algum tempo atrás eu diria que, tipo, nossa, se você tem muito mais cores, seu deck consequentemente vai ser melhor. Mas quando a gente tá falando de Commander 500, que a gente tem limite de budget, quanto mais cores, mais difícil é para você administrar a base de mana. E a gente tem comandantes monocoloridos que são muito fortes com artefato.
Então, se eu tivesse a oportunidade de jogar com uma Breya e com uma Henry, eu preferiria a Henry. Com uma Breya ou com Urza, eu preferiria o Urza. Uma Breya e uma Magda, eu preferiria a Magda. Tipo, a Magda foi um exemplo nada a ver, mas eu preferiria usar um comandante com menos cores e mais consistência do que arriscar ter mais cores pro tema e ter um comandante que pode funcionar ou não. Nesse caso, eu penderia mais pro lado da certeza de que diminuindo as cores eu teria uma estratégia mais consistente. Então sim, a Breya pode ser competitiva, mas atualmente eu acho que ela envelheceu um pouco mal. Próxima pergunta Izan envelheceu mal? Acabei de falar da Breya, que eu acho que envelheceu mal, e o Izan, eu não acho que ele envelheceu mal. O Izan, ele é o tipo de comandante que eu acho que ele sempre tem espaço nos torneios. Ele é um toolbox, então ele vai fazer muita coisa diferente com tudo que for lançado, potencialmente é uma adição para ele. Muita coisa nova que tá vindo você consegue colocar no Izan. O Power Creep, ele é um problema na minha visão, por deixar as cartas muito velhas rápido. Só que ao mesmo tempo, tem muita coisa barata que substitui coisas antigas e que são melhores. Então, o Izan sempre ganha uma coisinha ou outra nas novas coleções. Só que, ao meu ver, o grande problema do Izan é que o verde, que já foi uma cor super em ascensão há um tempo atrás, hoje em dia está um pouco estagnada. Então, eu com certeza usaria o Izan, eu acho que ele é um deck com muito potencial, mas ele tem os problemas dele que vários outros decks têm, mas ele não deixa de ser um deck bem seguro para jogar. Ele sempre tá fazendo um certo posicionamento aí nos torneios. Eu acho que se você for um bom piloto, conhecer o deck, você vai tirar água de pedra com ele. O Izan, ele é um deck que muita gente já traz de muito tempo, então tem muita bagagem. Na internet tem muito conteúdo sobre ele, porque é um deck muito popular. No CDH ele é muito popular, foi muito popular, quer dizer. E por mais que ele tenha ficado velho, eu não acho que ele envelheceu mal. Eu só acho que tem coisas melhores, mas ele continua sendo um deck legal, ok. Quem quer começar também, Izan é uma ótima pedida, ele não é um deck que fica caro. Dentro do 500 você consegue montar uma lista bem legalzinha, você consegue controlar bem o tempo de jogo, dá pra ir para uma linha mais agressiva, dá pra ir para uma linha mais responsiva, colocar stacks, colocar cartas que vão deixar o jogo do oponente mais lento. De modo geral, é um deck que eu recomendo. Próxima pergunta, fale mais sobre as janelas de oportunidade. Olha, esse é um assunto que se eu ficar falando eu vou acabar tomando muito tempo do vídeo, então já prometendo, como esse é um tema sugerido por um apoiador, talvez nos próximos vídeos aí eu traga um vídeo falando só sobre janelas de oportunidade. Inclusive no próprio grupo dos apoiadores, um deles perguntou sobre alguns decks que seria legal saber mais sobre janela de oportunidade. Então eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso em breve. Quais os combos obrigatórios para se ter em cada cor? Olha, é muito difícil falar um de cada cor. Até porque eu teria que falar dos monocoloridos, depois eu teria que falar dos que usam 2 cores, 3 cores e assim por diante. Mas eu vou citar alguns combos que eu acho que são muito, muito queridos aí pela comunidade do Commander e que são combos realmente muito fortes. O primeiro é o Dualcaster Mage. A Dualcaster Mage, na minha opinião, é o combo do Commander 500. Você pode fazer com Hit Shimmer, também a galera alguns usam Twin Flame, dá pra você fazer com Ghostly Flicker. Nossa, tem muita opção pra você fazer com Dualcaster Mage. Ele é um combo compacto. O Dualcaster Mage sozinho é muito bom, ele pode responder uma carta do seu oponente. O Hit Shimmer é uma carta muito boa sozinha, o Twin Flame é uma carta muito boa sozinha. Então esse combo ele é meio que você tem vermelho, você pode colocar, você tem vermelho e azul, você pode colocar. Então eu acredito que o combo do Commander 500 genérico seria os combos de Dualcaster. Depois, em segundo lugar, eu colocaria Taça Consult. Por mais que tenha muita gente que não goste de Taça Consult e reclame muito de Taça Consult, ele é um combo que exige muito budget do deck. Você tem que gastar aí mais de R$100 para colocar ele no seu deck. Mas ele é um combo muito forte. Sempre vai ser um combo muito forte, a não ser que alguma coisa melhor chegue. Mas eu gosto muito, muito, muito de Taça Consult. E eu não abriria mão. Claro, tem suas exceções, mas eu não abriria a mão de colocar Taça Consult se eu puder.
Se o meu deck tem azul e preto e tem budget pra isso, sem dúvida eu colocaria Task Consult. E tem outros combos genéricos que dá pra colocar, mas eu acredito que esses dois sejam os melhores. E já vou aproveitar o gancho pra dizer que o combo que eu mais gosto, por mais que ele seja bem fuleiro assim, é combo de cetro e reversão, e é isso. Qual que é o turno crítico do 500? Acho que com turno crítico a gente quer dizer a mesma coisa que a gente falava do CDH, que o turno 3 era o turno do ápice. Se você ganhou até o turno 3, legal. Se você não ganhou, você tem que ter feito algo de muito impacto no jogo, senão o seu deck tá mais lento do que o normal. É a média de turnos para o seu deck funcionar. Eu diria que no Commander 500, o turno 3 ainda vale, porque muito deck faz coisas no turno 3, só que com impacto... É lógico que tipo, a gente tá falando de Commander 500, a gente tem um limite de budget. Mas eu acredito que ali, entre o turno 3 e o turno 5, algo de impacto já vai ter acontecido na mesa. Quando eu digo algo de impacto na mesa, eu não necessariamente estou dizendo de alguém que combou ou tentou combar, mas sim de algum setup que foi concluído, alguma ameaça de verdade. Você sabe que aquele oponente está meio que faltando pouca coisa para ele combar, ele está comprando muita carta, o cara do stacks já começou a colocar 2 ou 3 stacks que tá parando bastante coisa, tem um oponente muito à frente dos outros, então tipo assim, eu acho que entre o turno 3 e o 5 seria os turnos aonde todo mundo no 500 acaba tendo que ficar mais de olho nas coisas acontecendo. Então, eu acho que não dá igual o CDH, que dá pra você definir um turno mesmo, mas eu acredito que seja entre o turno 3 e o turno 5 no Commander 500. Como melhorar o seu desempenho no Commander 500? Eu acho que eu ia me estender bastante nessa pergunta, mas eu falei isso esses dias no grupo de apoiador. Para mim, o Commander 500 ele é tentativa e erro. Você tem que escolher o seu deck e jogar. Depois que você joga bastante, você vai pegando os defeitos, as vantagens do deck, você vai conhecendo outros decks e como é o match do seu contra os outros decks. Você vai aprendendo como chegar mais rápido no combo, o que fazer com certas cartas. Você vai aprendendo também o quanto algumas cartas são importantes no seu deck, se você precisar tirar, o que você vai tirar. Então eu acho que tentativa e erro é a alma do Commander 500. Quais criadores de conteúdo você mais recomenda? Olha, eu quase não consumo conteúdo de Magic no YouTube, eu acompanho mais lendo, e eu gosto muito de ler alguns artigos da Star City, de canais de Commander eu gosto do Playing with Power, que é de CDH, eu acho ele muito bom. Sou suspeito a falar, mas eu gosto do CDH Brasil, gosto dos artigos da Liga Magic, eu leio bastante artigo mesmo que não seja de Commander, mas de Commander casual eu super recomendo o Lotério. Não é o meu lugar de fala, porque eu não jogo Commander casual, mas eu acho os artigos dele muito bem escritos. Ele traz muita referência, muita dica de carta boa. E o que eu mais consumo, na verdade, que eu consumo, tipo assim, com bastante frequência. Agora eu não tô conseguindo, porque eles não estão produzindo com tanta frequência, mas é o podcast da 11ª Guilda, que, na minha opinião, é uma das melhores fontes de informação de Magic de modo geral. Eles falam bastante de Commander, mas eles trazem muita coisa diferente, até formato diferente eu aprendi com os caras esses últimos tempos aí. E eu acho que o jeito que eles abordam o Magic, um papo bem descontraído assim, é muito legal. Se você gosta de podcast, é 11ª Guilda, sem dúvida nenhuma. Quais os decks mais fortes do Commander 500? É difícil eu escolher os decks mais fortes do Commander 500, até porque é um formato bem amplo. E como ele tá sempre mudando, fica meio difícil você dizer tipo, que tem um ou outro que é mais forte. Mas os decks que sempre estão aí no topo, independente do piloto deles também, que eu diria que é safe, seria Tivit, que atualmente eu acho que é um dos mais fortes. Ele é muito consistente, comandante muito bom, isolado ele é muito bom, comba rápido, comba com consistência. O turno dele, geralmente ele entrou, o próximo turno já vai ser bem difícil de lidar. Eu acredito que ele seja um dos melhores. Malcolm e alguma coisa, eu vou colocar Malcolm e Keds como a melhor combinação. Porque de todas as que eu vi jogando, o Malcolm e Keds é o que consegue aproveitar a vantagem de tesouros do Malcolm mais rápido.
Mas, se você variar um pouquinho a lista, tem Malcolm Tymna, Malcolm Tana, que precisa de 1 ou 2 turnos a mais do que o Malcolm Cads, mas eles geram mais vantagem. O Malcolm Tana, ele consegue colocar alguns combos a mais no deck. O Malcolm Tevesh foi uma versão que eu vi recentemente, eu gostei, não tive a oportunidade de jogar com, mas eu achei interessante. E o Malcolm Bridges, que eu acho ele legal, mas eu acho que de todos, ele é o que parece que falta um temperinho assim, mas todos os que eu falei eu acho que são legais. Então, Tivit, Malcolm e alguma coisa. Eu diria que o Inota é muito forte até hoje. O Inota é um deck que dá pra você jogar tranquilo com ela em quase todos os formatos. Vou poupar aqui vocês de ouvir tudo que eu já falei sobre o Inota 1000 vezes. A Eliveri tá jogando bem. Eu diria que é uma das minhas apostas aí de stacks. Um deck que eu gosto bastante, que é um monocolorido que eu sempre tô apostando nele, é o Yawgmoth. Yawgmoth, na minha opinião, é um dos decks mais legais pro ambiente do 500. 500 tende a ter muito dork, muito bicho de bunda pequena, muito bicho fácil de remover com o Yawgmoth. Ele comba relativamente rápido e ele é um deck que ele é bem consistente. Você consegue combar de várias maneiras e você não precisa correr para combar. O próprio Yawgmoth compra carta, tira bicho da frente. Eu acho ele muito legal, eu gosto bastante do Yawgmoth. Daí depois do Yawgmoth tem Kinnan, que todo mundo já conhece, um dos embaixadores do formato. Ele é muito forte, muito fácil de buildar, muito barato para buildar. Então acredito que o Kinnan com certeza é um dos mais fortes. E eu vou falar de um deck que não tá entre os mais fortes, mas que é uma aposta minha esse ano, que é a Henry. Eu tenho visto a galera trabalhar bem forte em cima das deck builds de Henry. E é um deck que eu acho muito legal, tem um funcionamento bem lisinho, ele traz bastante do mesmo, mas ao mesmo tempo ele é um deck muito consistente. Quando eu digo que ele traz bastante do mesmo, é que os oponentes que já conhecem vão saber lidar com o deck. Mas eu acho que todo deck está suscetível a isso. E se ele tiver um bom piloto, é um deck que eu acredito que consiga aí jogar em cima do jogo dos outros e tirar uma vantagem legal. Eu apostaria na Henry. Já ninguém fez essa pergunta, mas já falando aí. Quais os principais critérios para definir um bom comandante? Eu acho que o primeiro, como eu falei bem no começo do vídeo, se o comandante é bom sozinho, o quanto ele vai ajudar o seu deck na estratégia que você escolheu, o quanto ele facilita estratégias. Tipo, não adianta você escolher um comandante que vai facilitar uma estratégia que é meme. Se ele facilita uma estratégia que é boa, eu não vejo por que não usar. Então, eu acredito que se fosse para eu definir o nível de poder de um comandante, eu iria por esses critérios. E card advantage, essas coisas mais genéricas assim, dá sempre bom. A Tymna é um exemplo disso. Compra carta, ela por si só compra carta. Mas o fato dela comprar uma ou mais cartas por turno, ter partner, por exemplo, além de te habilitar cores, ela ainda te aproxima mais do seu combo. O Malcolm, ele facilita você a ter mana suficiente para combar e ele faz parte de um combo. Outro exemplo que eu já dei foi a Magda. A Magda, ela ajuda a combar e por si só ela acelera o jogo. O Yawgmoth compra carta e faz parte do combo. O Kinnan acelera o jogo com Dork, transforma todos os seus Dork em absurdo e consegue fazer parte de um combo. A Inota busca cartas no seu deck e consegue criar um efeito snowball. Então, assim, todos esses comandantes, o que eles têm em comum é que sozinho eles são fortes e com estratégia eles são mais ainda. Então, acho que eu diria isso. Seu comandante sozinho ele é bom e ajuda uma estratégia, então ele é o comandante ideal, vamos dizer assim. Qual deck você mais gosta, qual deck você mais odeia? Se for para dizer de modo geral, a minha comandante favorita é a Sidisi, essa aqui. Opa, foca. Não vai focar, mas é a Sidisi Brood Tyrant, a famosa SBT. Mas o deck que eu mais gosto de jogar atualmente é o Vohar. E o deck que eu mais odeio, eu acho que sempre vai ser Kinnan. Não gosto de Kinnan. É forte, mas eu não gosto. Vou dar uma sugestão de um deck para começar no Commander 500. Uma sugestão de deck para começar no Commander 500, eu já falei no começo do vídeo e eu diria Kinnan, que ele
é um deck fácil de aprender, é um deck barato, é um deck bem forte. Tem o Izan, que é um deck um pouquinho mais complexo, mas ele não deixa de ser simples. E ele é um deck barato, acessível, muita gente tem base de mana de elfos, por exemplo. A própria Henry que você tem no vídeo. Tem vários decks aí que são baratos, tem a linha de aprendizagem relativamente simples e que são bem fortes, bem seguros de jogar. Eu até diria o Tivit também, porque eu acho que por mais que ele seja um deck que tá aí no top tier, ele não é um deck complexo. Ele é um deck que, se você sabe como ele comba e o que ele precisa para combar, você vai levar o jogo bem tranquilo até a hora que você conseguir fazer o Tivit. Você sabe que você tem que procurar time Civ, você tem algumas outras opções de combo dentro do deck. O comandante por si só joga sozinho, entre muitas aspas. Então eu acho que o Tivit também é uma opção boa para quem quer começar agora. Mas já vou aproveitar para dar uma dica para quem está iniciando no Commander. Sempre opta por comandantes que você vai gastar dinheiro com uma pool que vai servir para evoluir para algum outro comandante. Por exemplo, se você investir num Izan, você vai precisar de uma base com bastante dorks, vai precisar de uma base de mana com os terrenos mais importantes verdes, vai precisar de várias staples verdes. Daí, depois que você já tiver tudo, vamos supor que você queira mudar para um Kinnan, você já vai ter metade do caminho andado, porque o Kinnan vai usar os dorks, vai usar muita coisa que o Izan já usaria, entendeu? E daí vamos supor que você tenha toda a base de mana do Kinnan e você queira evoluir para um deck de 3 ou 4 cores, você já vai ter boa parte das staples azuis e verdes, que são duas cores bem importantes. Então, acho legal fazer essa progressão, sabe? E a penúltima pergunta, você ainda joga Conquest? Jogar não, porque aqui onde eu moro, quase ninguém tá jogando mais. E eu não tô jogando muito online. Quem viu meu último vídeo sabe do que eu tô falando. Mas eu ando acompanhando bastante, inclusive saiu novidade do Conquest recentemente, teve uma banlist. E eu recomendo muito o Conquest, muito mesmo. Eu acho que de todos os formatos paralelos, assim, ele é o que mais dá certo. É muito bem pensado. Para quem gosta de jogar competitivamente, ele é feito para isso. Então, sempre vou recomendar muito o Conquest. E o último, porque a CDH Brasil sumiu do YouTube e dos outros lugares. Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar, porque eu já estava há algum tempo sem produzir conteúdo para a CDH Brasil. Porém, a CDH Brasil e vários outros canais produtores de conteúdo tiveram uma ascensão grande durante a pandemia, porque como a gente não podia sair de casa, muita gente começou a trabalhar home office, muita gente começou a consumir conteúdo online. Aumentou bastante mesmo as views, a produção de conteúdo durante essa época. Quando a pandemia acabou, muita gente teve que voltar para a rotina, inclusive o pessoal que produzia conteúdo. Então, muita gente legal acabou sumindo um pouco. Não só a CDH Brasil, mas teve bastante gente aí que eu particularmente sinto muita falta, tipo o Markovs, que também deu uma sumida depois que acabou a pandemia, ele precisou voltar a trabalhar presencial, se eu não estou enganado. Então muita gente acabou nesse caminho dando uma desacelerada. Ainda existe muito conteúdo, a pessoal da CDH Brasil está sempre ativo nos grupos, no Discord, eles não estão fazendo live com a mesma frequência, mas ainda existe. Só que os anos pós-pandemia foram tão difíceis quanto por conta da adaptação que precisou ser feita. A gente estava vindo de 2 anos aí, praticamente quase 3 anos, que muita gente estava em casa trabalhando home office, consumindo muito mais online, para voltar à rotina do nada assim. E por mais que já tenha bastante tempo que tenha acabado, muita gente ainda está se adaptando de novo. E os criadores de conteúdo estão nesse balaio, então eu acredito que seja isso. Mas sempre tem coisa aí para consumir de CDH, inclusive vindo da CDH Brasil. E foi isso, galera. Eu tentei responder o máximo de perguntas que eu reuni aqui. Esse vídeo vai ficar bem grande, eu só não respondi mais porque vai ficar maior. Mas muito provavelmente eu vou acabar trazendo mais conteúdo desse tipo, respondendo perguntas. Ainda mais que eu tô tentando começar o canal de novo, então eu vou tentar trazer mais interação com a galera. Se você não me conhecia, é novo aqui, deixa um comentário dando sugestão do que eu posso trazer, como eu posso melhorar. Se você também é novato no Commander 500, deixa suas considerações aí.
E mesmo se você não for e não for novo aqui, deixa um comentário para poder ajudar no engajamento. Compartilhe o vídeo, inclusive, e considera fazer parte do nosso Apoia-se, onde a gente não tem muitos prêmios definidos, mas tem o nosso grupo do Apoia-se que é bem ativo, a galera lá ajuda muito na build de deck, conversa bastante sobre gameplay, testa muita coisa, e eu tô tentando gravar vídeos com o que a galera do Apoia-se pediu. Então, se você é apoiador, com certeza, se você der uma sugestão de vídeo, eu vou considerar fazer. Agradeço muito a quem assistiu até aqui. Se você não conhece a minha coluna na Liga Magic, é só acessar lá que 2 vezes por mês tem artigo. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva aí no meu canal. E é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto.